Olá pessoal, tudo bem? Estamos prestes a iniciar a contação de histórias em Libras. Estamos prestes a iniciar. Bom dia, todo mundo está chegando. Já vamos estar iniciando a contação de história. Só aguardando a Miriam chegar. Bom dia, bom dia. Cheguei. Vem ver aqui atrás. Bom dia, Gisiel, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Ah, que legal. Uma grande surpresa para mim, no sentido das ações, no sentido de uma atitude nova. É minha primeira live e, olha só, já com a possibilidade com uma tradução em Libras. Obrigada por compartilhar esse momento comigo. Ok. Também fico muito satisfeito pelo convite. Acredito que vai ser um momento muito construtivo aí, de bastante aprendizado e de troca de informações. Muito satisfeita também. Isso, ótimo! Parabéns! Legal. Bom, vamos seguir conversando com as pessoas. Eu quero, assim, a primeira informação já dizer o seguinte: eu vou às cegas com vocês, porque eu vou tirar o óculos para ficar mais expressiva. E vou agora completamente inteira e às cegas com vocês nesse percurso. Preparei aqui do meu lado um cantinho que sempre me acompanha na contação de histórias, um fogo, a chama de uma vela, que é um símbolo primordial dos contadores de histórias, já que no início da humanidade as pessoas se reuniam em torno de uma fogueira para contar as experiências do dia, para contar as novas descobertas. Tenho aqui também flor. A minha amiga Renata Martelli é que me ensinou a colher flores pelo caminho. E aqui do lado também, com licença, que ainda não coloquei, água para o chá. Um chá também é um bom companheiro de contação de histórias. Gisiel, que horas são? Olha, agora são 10 horas. 10 horas, hora pontual que marcamos do nosso encontro. E agradeço bastante à Fundação do Livro e Leitura por esse encontro. Através da quarentena cultural da Fundação do Livro, que estamos aqui reunidos. Agradeço bastante às meninas da Agridoce, Mireia e Fernanda, que estão ali no suporte técnico para que esse encontro possa acontecer. Esse encontro duplo, né? Eu e o Gesiel. Agradeço bastante todo mundo que está entrando na sala agora para fazer companhia nesses próximos minutos, nessa próxima meia hora. Quando a gente se prepara para uma contação de histórias, é com um intuito muito forte de que as palavras possam fazer um caminho e chegar não aos ouvidos, mas também ao coração. Porque o sentido dessas palavras vai ser dado na troca, vai ser dado no entendimento. O título que eu dei para as histórias de hoje, Histórias que Contam. Mas histórias que contam? Histórias que contam por aí? Histórias que uns contam para os outros?
histórias que contam por si próprias também. Histórias que carregam um conteúdo que é um tesouro. As histórias que caminham pela humanidade, elas sempre conduzem tesouros, como um presente que está por ser descoberto. As histórias que eu escolhi contar hoje, elas são histórias de rios. O rio, ele antigamente era sempre um grande companheiro das pessoas, mas hoje estamos mais afastados, né, da natureza, do contato com o rio e até do cuidado com o rio, né? Eu nasci numa cidade, Salto, e sou muito feliz por isso, porque na cidade de Salto passa um rio. É gostoso ter essa imagem, né? Um rio que banha a cidade que eu nasci. E o rio que passa na cidade de Salto é o rio Tietê. Ele nasce em Salesópolis, a uns 20 quilômetros do Oceano Atlântico. Mas como ele nasce do lado de cá da Serra do Mar, ele não corre para o oceano. Ele cai na encosta e desce e acompanha todo o estado de São Paulo, passa também pela cidade de São Paulo e depois corta todo o estado. Um momento, vou desligar aqui. Recebi uma ligação. E ele faz como que se fosse uma diagonal no estado de São Paulo, né? E aí ele vai desaguar lá no Rio Paraná. E só depois de mais uma outra volta, o Rio Paraná chega no oceano. Eu me lembro na escola que os professores falavam que o Rio Tietê é um rio burro, porque ele nasce do lado do mar e, no entanto, ele vai atravessar o estado de São Paulo inteiro antes de chegar no Rio Paraná, antes de chegar no oceano. Sabe que nome que os índios dão para o Rio Tietê? O que significa Rio Tietê? Rio verdadeiro. Pela pujança, pela força, pela vida que ele carrega dentro de si. Um rio verdadeiro porque onde ele passa, ele distribui vida. Eu não sei se os professores contavam essa história para a gente, do Rio Burro, para que a gente guardasse na memória o percurso do Rio Tietê. Acho que eu preferiria ter aprendido desde criança que Tietê é o rio verdadeiro. Talvez eu não esquecesse isso também. Essa primeira história que eu vou contar fala do nascimento de um rio. Depois de muita chuva, vários dias de chuva, as gotinhas que caíram se juntaram com aquelas outras gotinhas que conseguiram passar por entre as pedras da terra e formaram uma poça ali, grande, grandinha. E essa poça transbordou e de lá de cima da montanha aquele caminho de águas começou a se fazer. Nasceu um riozinho limpinho, pequenininho. Nasceu um riozinho com uma vontade enorme de fazer o seu caminho, de descobrir novas terras. E aí, ele perguntou então para a chuva que o fez: chuva, qual é o final do meu caminho? E a chuva respondeu: não sei dizer, porque eu estou aqui preocupada, só com novas vidas criar. Mas é só partir e confiar. Vai!
E o riozinho seguiu o seu caminho. A chuva antes disse: pergunte à pedra que todas as águas recebe. Ela também pode dizer a resposta que você procura. E o riozinho perguntou então à pedra: pedra, o que é que eu vou encontrar no final do meu caminho? Não sei dizer. Daqui não saio, só me distraio com todas as águas que passam por mim. Mas pergunte à árvore que recebe tanto vento. Ela pode saber e lhe dizer. E o riozinho seguiu o seu caminho. Árvore, você pode me dizer o que é que eu vou encontrar no final do meu caminho? Daqui não saio, só me distraio, só recebo um vento que balança as minhas folhas e o meu galho. E só recebo também os pássaros que vêm aqui piar, piar, cantar. Pergunte ao pássaro, ele pode lhe falar. E o rio seguiu o seu caminho, já começou a ficar intrigado. Uai, por que ninguém responde onde é que eu vou chegar? Pássaro, você aí de cima que tudo vê, pode me dizer onde é que eu vou chegar, o que é que tem no final do meu caminho? E o pássaro respondeu: não posso lhe dizer, porque estou só preocupado em piar, cantar e fazer ninhos para os meus passarinhos. Mas pergunte ao peixe que tanto caminha, nada, flutua para lá e para cá. Ele é capaz de lhe falar. E o rio seguiu o seu caminho. Já estava meio chateado. Essa conversa não tem resposta. Peixe, você que tanto nada para lá e para cá, pode me dizer o que é que eu vou encontrar no final do meu caminho? O peixe respondeu que não podia responder porque ele estava preocupado apenas com boiar e flutuar. Mas que ele perguntasse à capivara que tanto caminha para lá e para cá, muito provavelmente ela poderia lhe responder. E o rio seguiu seu caminho muito mal-humorado já. Intrigado. Mais intrigado do que mal-humorado. Não sabiam? Não queriam dizer: capivara, você que vem aqui sempre se refrescar, pode me dizer o que é que eu vou encontrar no final do meu caminho? Eu não posso. Realmente estou aqui só para me refrescar. Mas pergunte ao pescador que vem aqui todo dia. Com certeza ele pode lhe falar. Pescador, você pode me dizer o que é que eu vou encontrar aqui no final do meu caminho? Oh, eu posso lhe dizer histórias de pescador ao seu dispor, mas não posso lhe dizer o que é que você vai encontrar, porque daqui não saio, só me distraio, estou preocupado em levar alimento para minha família. Pergunte para as ondas que vão e vêm, talvez lhe responder. Ondas! Vocês podem me responder o que é que eu vou encontrar no final do meu caminho? Não podemos responder, mas podemos lhe mostrar e vamos te levar. E as ondas ondulando para lá e para cá, carregaram o rio até o mar. Dizem que quando um rio se depara com o mar, ele treme de medo, olha para trás, vê todo o caminho que percorreu. Ele se lembra do longo e sinuoso caminho que percorreu, toda a sua jornada, e morre de medo de entrar no mar e se perder. Ele quer voltar, mas voltar é impossível na existência. Na existência humana e na existência do rio, voltar é impossível. O rio precisa se arriscar e entrar no mar. Porque só quando ele entrar no mar, o medo desaparecerá. Dessa forma, então, o rio entra
entrou no mar. E ele descobriu que não era uma questão de se perder e desaparecer, mas sim de se transformar em mar, em oceano. Bela transformação, hein? Vocês aprenderam na escola, assim como eu, que todo mar, que todo rio chega no mar? Porque eu aprendi isso. Todo rio chega no mar, todo rio deságua no oceano. Vocês conhecem o rio Okavango? Esse rio é impressionante. Ele deságua no deserto de Kalahari, em Botsuana, na África. E ele forma um labirinto no deserto. Nunca ensinam isso pra gente, né? A gente que tem que ir atrás das exceções e descobri-las. Então, a história que eu vou contar, bem que pode ser a história desse rio. Um rio, ele está acostumado a atravessar inúmeros obstáculos. É cachoeira, é curva, é ponte, às vezes túnel, às vezes colocam o rio embaixo de um túnel para que ele só saia bem lá na frente depois. Então, o rio, esse rio que eu vou falar, depois de percorrer inúmeros obstáculos e chegando com força, se deparou com as areias do deserto. Cadê o mar? Ué, areia do deserto? E como ele estava acostumado sempre a seguir com força, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele também se atirou com força nas águas do deserto, porque ele queria transpor aquele deserto. Ele queria fazer isso. Parecia meio insano, meio louco, mas ele tinha dentro de si que ele precisava continuar o seu caminho. E não acontecia nada. As suas águas desapareciam nas areias do deserto. Então, ele ouviu uma voz vinda do deserto, se atirando com força sobre as areias do deserto. Você não mais conseguirá nada além do que desaparecer. Eu pergunto, mas o que é que eu posso fazer? Deixe-se ser absorvido pelo vento. Deixe o vento transportá-lo pelo deserto. Faça como o vento. O rio respondeu que para o vento é fácil, o vento voa. O vento é muito fácil. O que ele poderia fazer? Começou então uma conversa muito estranha. Deixe-se ser carregado pelo vento. Deixe-se ser absorvido pelo vento. E ele o transportará. Isso soou muito estranho para o rio.
Ser absorvido? Como assim? Ele vai deixar de ser rio? Ele vai perder a sua identidade? Ele não queria perder a sua identidade. A voz continuou. Se você não fizer isso, apenas se transformará num pântano, num charco, num barro. E isso certamente não é um rio. Mas eu não posso continuar sendo o que eu sou. Você chegou até aqui e não mais será o mesmo de nenhuma forma. Ou você simplesmente se transforma em pântano, ou deixa-se ser absorvido pelo vento. Mas como que eu posso ter certeza que isso é verdade, que isso vai acontecer? O que é que vai acontecer comigo depois? Essa função o vento desempenha. Ele te levará e deixará novamente você cair do topo de uma montanha. Você tem medo porque ainda não sabe qual é a sua parte essencial. Parte essencial? Que parte essencial? Mas alguns ecos começaram a soar dentro do rio. Lembranças antigas, alguma coisa como se ele se recordasse de que alguma vez já tivesse sido carregado. E o vento o carregou por milhas e milhas e milhas de distância, até o cume de uma montanha, onde então ele caiu e se transformou de novo em rio. E essa experiência ficou gravada muito forte na memória do rio. O rio, ele estava fazendo o seu aprendizado. Mas as areias já sabiam disso tudo. Porque acompanham o rio desde a sua nascente, ao longo de todo o seu percurso, até o cume da próxima montanha. E é por isso que dizem que o rio da vida está escrito nas areias. Sabe outra coisa que eu descobri recentemente? Essa realmente me arrebatou. Completou muito o sentido dessa história antiga. Muito antiga. Muito mais antiga do que essa reportagem que eu li. Vocês sabiam que as areias do deserto, do Saara, na África, elas são transportadas pelo vento até chegarem no céu da floresta amazônica? Impressionante, não é? E que os sais minerais, toda aquela micropoeirinha, ajuda que os vapores de água que estão em cima da floresta amazônica se transformem, se condensem e caiam em forma de chuva? Fala a verdade. Isso não é impressionante? São descobertas que os cientistas fazem, né? Porque eles querem saber tudo. É legal. Aí foram lá analisar a água da floresta amazônica, da chuva da floresta amazônica, e descobriram que aqueles sais minerais só existem no deserto do Saara. E essa terceira história vem de lá,
da floresta amazônica. Ela é contada entre os ribeirinhos do Rio Negro. Era uma vez uma menina chamada Iara. Ela viajava com a família numa canoa e estava sentada na beiradinha da canoa. Então, ela baixou-se para tocar as águas do rio, perdeu o equilíbrio e caiu. Quando os pescadores conseguiram tirá-la da água, ela não respirava mais. Fizeram de tudo para acordá-la, mas não conseguiram. Iara foi dada como morta. A sua mãe chorava desesperadamente. Mas aí, de um momento para o outro, sem explicação, ela abriu os olhos, sorriu e sentou. Como? Por quê? De que jeito? Ninguém soube explicar. Mas o que todo mundo conta, e essa é mais uma história que conta, é que a menina, depois desse acontecido, ficou muito diferente. Ela adivinhava o futuro, fazia previsões, conseguia enxergar o coração das pessoas e ninguém mais conseguia enganá-la, apesar dela ter apenas 7 anos de idade. Então, filas e filas de adultos ficaram e a visitavam, ficaram na frente da casa dela e a visitavam para pedir conselhos. Por exemplo, quando alguém roubava alguma coisa na vila, bastava que Iara fosse ao local do roubo e ela logo descobria quem era o ladrão. Mas então, ela falava o seguinte: chamava o ladrão e fazia com que ele devolvesse o objeto roubado ao verdadeiro proprietário. E também, outra condição, fazia com que o proprietário desculpasse o ladrão. Quando alguma criança se perdia na floresta, bastava a Iara fechar os olhos e cantar baixinho, baixinho. Me leva no teu bumbá, me leva. Me leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai. Logo, logo, ela descobria onde estava a criança perdida. E se 2 amigos brigavam, um perdia a confiança no outro, os 2 eram levados à frente da pequena Iara, que dizia coisas assim: quando eu caí na água, eu fui salva pela verdadeira Iara. Ela soprou seu hálito mágico e foi dessa forma que eu consegui respirar. Mas eu não escapei completamente da morte. Eu morri e retornei. E depois disso, tudo passou a ser diferente. E eu só enxergo a verdade. Então, eu digo isso para vocês. Amizade genuína é rara demais para se encontrar. Ela não pode ser perdida com inveja ou com ciúme. Não falem mal das pessoas pelas costas. Conversem, façam as pazes. E assim seguia Iara, ensinando o povo ribeirinho a ver além das palavras, além das atitudes.
Yara era muito amada no seu vilarejo, mas um dia ela achou que estava na hora de voltar à vida aquática, ao lado do boto, da mãe d'água, das criaturas que vivem na terceira margem do rio. Sabe onde fica a terceira margem? Além da vida e antes da morte. Ela pediu para que todo mundo viesse para se despedir dela. Mas o povo chorava. Como é que poderiam viver sem a sua sabedoria? Yara, então, deu de presente para eles um anel de pedra azul claro, só como lembrança. Mas disse o seguinte: toda vez que vocês tiverem uma dúvida muito séria, um problema de difícil solução, vão até o rio, lavem-se, e eu os ajudarei a encontrar a verdade. E é por isso que as pessoas contam que os ribeirinhos do Rio Negro, quando têm um problema de difícil solução, eles vão até a margem do rio e jogam água nos olhos. Dizem que ao abri-los é possível ver, mesmo que por um instante, a vida que a morte não fere, a morte que traz a vida e as verdades contidas em cada mentira. Sabe por que eu escolhi 3 histórias de rio para trazer hoje? Porque apesar da gente estar vivendo um momento tão difícil, nessa quarentena, o isolamento social, a falta de um abraço, os rios estão mais limpos, o ar está mais limpo. Pelo menos uma notícia boa no meio desse momento tão complicado, que os médicos, os cientistas ainda estão buscando a solução para esse vírus muito perigoso e que está trazendo muita tristeza por onde passa. Quero mais uma vez dizer que esta é a minha primeira live, em companhia do Gesiel Santana, que está fazendo essa tradução em Libras, porque hoje é o Dia Nacional desta linguagem brasileira de sinais, que é uma linguagem muito utilizada pela maioria das pessoas que têm deficiência auditiva. Quero dizer também que a gente nunca faz nada sozinho, por mais que pareça que eu estou sozinha aqui na frente desse celular conversando com vocês. Esse momento é produzido pela Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. A primeira parte da história, da primeira história que eu contei, O Rio e o Oceano, é da escritora Ana Luísa Gentil. A segunda parte está aí pelo mundo, não sei se é domínio público, alguns dizem que é Khalil Gibran. A segunda história, A Lenda das Areias, é uma história sufi. Ela é contada e estudada pelos derviches, lá no Oriente Médio. E essa terceira história, Além da Vida Antes da Morte, ela é também contada e recontada entre os ribeirinhos lá na Amazônia. Mas eu a conheci no livro Mata, Mata de Floresta, Mata, da escritora Heloísa Prieto. Eu estou aqui num cantinho super confortável, iluminado, arrumado pelo Jair Correia, da Casa da Arte.
Todo esse momento técnico foi organizado pelas meninas da Agridoce, a Mireia e a Fernanda. E isso daqui não teria o menor sentido se vocês não estivessem aí fazendo essa ponte entre palavras, ouvidos e coração. E como eu falei para vocês no começo dessa live, eu estou sem óculos, às cegas com vocês, sem saber quem está, quem não está na sala. Mas, se vocês deixaram algum recadinho, depois a Fernanda passa para mim. Se tiver alguma pergunta, alguma questão para a gente continuar conversando, ela me passa e a gente prossegue dessa forma. Uma excelente sexta-feira para vocês e um excelente final de semana. E vamos juntos descobrir como podemos sair melhores depois desse tempo de transformação. Um grande beijo, um grande abraço.